Eu sou o Comic, e no vídeo de hoje faremos o resumo da primeira edição do grande evento da DC deste ano, Poder Absoluto. Nessa saga, veremos Amanda Waller, Failsafe e a Rainha Brink formando a Trindade do Mal, e eles planejam uma maneira de roubar os poderes dos heróis. Não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nada sobre essa saga. E sem mais demora, vamos à história. A história começa com um grupo de bandidos no topo de um prédio em Metrópolis, que estão tentando escapar após cometerem um roubo. No entanto, de repente, as armas dos bandidos começam a queimar, e a hélice do helicóptero de fuga é completamente congelada. E é claro que se trata do Superman. Sendo o herói bondoso e justo que é, ele oferece aos bandidos uma chance de se renderem pacificamente. Porém, um dos bandidos, chamado Joey, entra em total desespero. Mesmo com os outros tentando acalmá-lo, ele simplesmente entra em pânico e atira contra o Superman, aparentemente 2 vezes. Logicamente, Clark nem se preocupa em se esquivar das balas, afinal, ele é o Homem de Aço, ele é a prova de balas. Contudo, para o choque do Superman, as balas simplesmente atravessam seu peito. Sim, galera, ou essas balas possuem algum componente que afeta o Superman, ou ele perdeu seus poderes nesse exato momento. De qualquer forma, vemos o Superman apenas caindo do topo do prédio. É com essa cena impactante que abrimos essa saga. Então, voltamos para 28 horas antes, quando o Homem-Animal e sua filha, a Garota Animal, retornam de uma viagem de acampamento fora da cidade. Assim que chegam em Keystone City e pousam em um parque público, algo inesperado acontece. Do nada os civis começam a fugir deles, totalmente aterrorizados. E não é só isso. A multidão fica tão enfurecida com a presença dos heróis que começa a atacá-los, atirando pedras e usando bastões. A pobre Maxine só pode implorar para que todos parem de bater em seu pai. Mas por que as pessoas estão tão enfurecidas e incomodadas com os heróis? O que eles fizeram? Pulamos para Batcaverna, onde Batman e Robin, Damian Wayne, observam o que está acontecendo e imediatamente entram em contato com o resto dos heróis. Aqui, descobrimos que alguém está controlando todas as mídias e publicando vídeos falsos gerados por inteligência artificial para prejudicar os super-heróis. Nesses vídeos, os heróis são mostrados atacando humanos sem motivo aparente. Por exemplo, Supergirl e Lanterna Verde são vistos matando vários inocentes, Nuclear aparece completamente descontrolado, destruindo hospitais e cidades, e o Besouro Azul é mostrado matando dezenas de civis. Diante dessas imagens, os heróis começam a confirmar seus álibis e descobrem que tudo isso é mentira. São imagens fabricadas para manipular a opinião pública contra os super-heróis. O pior é que essas notícias já estão saturando a mídia há 72 horas, e a Liga da Justiça ainda está inativa. Para vocês terem uma ideia, nem o Superman escapa das notícias falsas, que alegam que ele simplesmente fugiu de um prédio em chamas, o que resultou na morte de vários inocentes. Aí você pensa, pelo menos o Planeta Diário vai publicar a verdade, certo? Não necessariamente. Acontece que uma repórter chamada Lucille diz a Lois, que é a atual chefe do jornal, que eles precisam começar a relatar os ataques dos super-heróis, pois são os únicos que não estão cobrindo essas notícias, mantendo seu compromisso com a verdade. Lois lembra que, enquanto todos os outros publicam a matéria e só depois conferem os fatos, o Planeta Diário não publica especulações. Pelo menos, é isso que eles deveriam fazer. No entanto, nesse momento, Jimmy Olsen chama Lois e mostra uma transmissão no próprio site do Planeta Diário, onde Apollo é aparentemente visto matando vários inocentes. Lois afirma que não autorizou a publicação dessas notícias. Jimmy revela que os sistemas do Planeta Diário foram hackeados, e agora alguém está usando o jornal para transmitir essas notícias falsas. Lois até se pergunta quem teria o poder para fazer algo assim. A resposta: Amanda Waller, a agente mais implacável de todos os tempos. Sim, é ela quem está por trás dessas imagens falsas. Waller é a líder da Agência da Soberania, um departamento criado para controlar os super-heróis. Ela chega a enviar um relatório ao presidente dos Estados Unidos admitindo tudo o que fez. Waller insiste que os super-heróis são ameaças para o mundo, e que esse novo plano irá detê-los de uma vez por todas. O segundo em comando desse departamento é o Sargento Steel. O presidente dos Estados Unidos, preocupado com o pânico generalizado, ordena, através dele, que Amanda Waller pare o que está fazendo. No entanto, ela simplesmente mente para o presidente e o ignora. É nesse momento que descobrimos que a Rainha Brainiac, um ultracomputador senciente, é o eixo central de toda essa operação de Waller. Ela é a responsável por gerar essas imagens mentirosas dos heróis. Como se isso não fosse o bastante, Waller ainda conta com o apoio de Failsafe, o Cavaleiro Sem Piedade, tornando sua operação ainda mais temível. Failsafe informa Waller que, agora que eles desequilibraram os heróis, é hora de ativar a fase 2 do plano. Waller concorda com Failsafe e sai da sala. O Sargento Steel, por outro lado, está preocupado com as ações de Waller. Ele acredita que o verdadeiro desejo dela não pode ser alcançado, o que significa que Waller sempre vai querer mais. Enquanto isso, Waller convoca a Sonhadora, alegando que logo
precisará de suas habilidades de prever o futuro. Em seguida, ela ordena que Failsafe ative sua equipe de Amazos, agora chamada de Força Tarefa 7. Enquanto isso, Cyborg e Oráculo tentam conter a maré de desinformações e mentiras, mas acham impossível, já que os vídeos estão sendo gerados pela Rainha Brainiac, que opera através de firewalls alienígenas extremamente avançados. É nesse momento que os super-heróis decidem ir às ruas para combater essa narrativa manipulada pela mídia. Batman organiza vários pequenos grupos em diversas cidades, e os heróis começam a fazer de tudo para salvar as pessoas em todos os lugares. Inclusive, foi nessa hora que Superman foi baleado, como vimos no início da edição. Só que aqui temos uma nova revelação. Havia alguém mirando pelas costas do Superman. Quem estava perto do Superman era seu filho, Jonathan Kent, e o Superboy, Connor Kent. Eles escutam os dois tiros e ficam desesperados ao verem o Superman simplesmente caindo, com seu pulso diminuindo. Imediatamente, os dois voam em direção ao hospital, enquanto relatam aos outros heróis que o Superman perdeu seus poderes. De repente, vemos que alguém também está mirando neles. Ambos são atingidos e, em seguida, perdem sua capacidade de voar, caindo no chão. O Batman fica desesperado com o que está acontecendo, e como se não bastasse, de repente Amanda Waller realiza uma transmissão para todo mundo. O Asa Noturna já havia avisado que Waller estava por trás de tudo isso, mas os outros heróis não estavam dando muita atenção até agora. Em seu discurso, Waller fala sobre como todos estão aterrorizados com os ataques meta-humanos contra civis, que tiraram tantas vidas inocentes. Ela então assegura que as pessoas não precisam viver com medo, pois a Agência da Soberania, seu departamento, já elaborou uma maneira de parar os super-heróis. Na verdade, enquanto Amanda Waller fala, sua força-tarefa designada está eliminando a ameaça dos super-heróis permanentemente. E, de fato, todos os heróis estão sendo atingidos por alguma força misteriosa. Cyborg até se pergunta do que Waller está falando. O mais preocupante é que essa é a primeira vez que Waller aparece publicamente para sujar suas próprias mãos. Nesse ponto, Batman já entende o que está acontecendo. Ele sabe que Waller nunca seguiria esse caminho a menos que estivesse convencida de que já venceu. De repente, Batman e Robin são atacados por uma grande explosão. Ao redor do mundo, os super-heróis começam a perder seus poderes. Para vocês terem uma ideia, até em Central City, os velocistas são atingidos por uma força misteriosa e também perdem suas habilidades. Batman agora percebe que o verdadeiro propósito de toda a desinformação que estava sendo disseminada na mídia era atrair os heróis às ruas para um ataque em grande escala. E quem está tirando os poderes dos heróis? A resposta é a própria Força Tarefa 7. Sim, os 6 Amazos criados por Failsafe possuem a habilidade não apenas de copiar, mas também de roubar os poderes dos super-heróis. A Força Tarefa 7 é basicamente uma versão robótica da Liga da Justiça. O Failsafe, o próprio Batman, e cada um dos Amazos da Força Tarefa 7 roubou os poderes dos membros fundadores da Liga da Justiça. Esse roubo de poder é tão abrangente que até pessoas que utilizam itens ou dispositivos, como o Anel dos Lanternas, não podem mais operá-los. Não importa a origem dos poderes, sejam eles místicos, tecnológicos ou alienígenas, todos estão sendo bloqueados. Nenhum dos heróis consegue usar seus poderes, independentemente da sua natureza. E, de alguma forma, até o Espectro é banido da Terra. Sem seus poderes, fica evidente que os heróis estão prestes a enfrentar uma derrota sombria e devastadora. Os 6 Amazos, cada um com seu próprio nome, começam a derrotar todos os heróis, e parece que não há mais nada que eles possam fazer. Diante dessa situação desesperadora, Batman informa a todos os heróis que devem se retirar, se esconder e aguardar novas instruções. Ele acredita que a Waller não conhece essa frequência de comunicação, então eles podem falar livremente por ali. Nessa hora, o Arqueiro Verde entra na chamada e revela que a Waller sabe muito bem dessa frequência, porque ele está do lado da Waller. Na verdade, Oliver até vem com o papo de que, há muito tempo, ele vem alertando todos os super-humanos de que os humanos sem poder não gostam de ser desprezados. Mas eles não quiseram escutá-lo. Os heróis nunca resolveram os problemas reais da sociedade, e é por isso que agora ele está do lado da Waller. Ele avisa ao Batman que eles vão atrás dos heróis. O Arqueiro Verde também revela que a Waller fez um acordo com os Planetas Unidos. Ela cortou todas as possíveis vias de fuga dos heróis ou qualquer ajuda do espaço, do microverso, de universos alternativos, de viagens no tempo. Nada disso vai funcionar dessa vez. Vemos os heróis sendo caçados em todo o mundo pelos Amazos, enquanto Oliver reforça que a Waller sabe todos os seus segredos. Portanto, não há escapatória e nem esperança. E mais, ele também diz que o roubo de poderes é realmente permanente. Mesmo que eles consigam destruir os Amazos, não vão recuperar seus poderes, pois estão usando uma nova tecnologia que combina o conhecimento tanto do Failsafe quanto da Rainha Brainiac. Sim, galera em todo mundo, a Força Tarefa 7 domina os heróis e leva vários sob custódia. Poucos conseguiram escapar ou se esconder, e mesmo os que conseguiram estão gravemente
feridos e impotentes. Vemos o Amazo último filho, que é o Amazo que atacou o Superman, arrastando Jonathan Kent para longe de seu pai. Quando Jonathan acorda, ele se vê em um tipo de laboratório com a rainha Brainiac, que está realizando uma série de operações nele. O corpo de Jonathan está cheio de circuitos, e ele começa a questionar quem ele realmente é. Com isso, chegamos ao fim da primeira edição de Poder Absoluto. O capítulo começa com uma cena impactante, heróis como Kid Flash e Max Mercúrio sendo aprisionados. Para Amanda Waller, essa visão é um verdadeiro deleite, dezenas de heróis tratados como criminosos, sendo levados ao centro de detenção para meta-humanos na ilha de Gamorra. Neste momento, é revelado que 80% dos super-heróis da Terra já tiveram seus poderes removidos e foram encarcerados. No entanto, o problema para os vilões é que os 20% restantes que ainda estão à solta incluem os membros mais poderosos da Liga da Justiça, como Batman e Superman. A rainha Brainiac sugere atrair os heróis restantes que estão escondidos, atacando os humanos com quem eles se importam, seus companheiros e entes queridos. No entanto, para surpresa de todos, Amanda Waller recusa essa ideia. Ela afirma que não é uma sociopata e que os entes queridos dos heróis são seres humanos comuns. O objetivo de Waller é capturar os heróis justamente para proteger as pessoas comuns. Seus únicos alvos são aqueles que atraem ameaças domésticas, interdimensionais, alienígenas e similares. Então Amanda Waller ordena que o Arqueiro Verde e o Fail-Safe continuem monitorando a Força-Tarefa 7 para garantir que eles sigam contendo todo o poder que estão absorvendo. Ela também designa uma missão especial para a Sonhadora e instrui a Rainha Brainiac a distrair os heróis com um ataque frontal. Para isso, a Rainha Brainiac precisará de um guia para localizar os heróis, e ela já sabe quem é a pessoa certa para esse trabalho. Então pula para a Fortaleza da Solidão, que atualmente serve como base dos heróis. Vemos o Superman completamente desesperado, atormentado pela ideia de que Waller capturou seu filho, John. O Batman tenta consolá-lo, dizendo que ainda não tem certeza disso. Além disso, o Superman ainda está se recuperando após ser baleado no primeiro capítulo. Ele só está de pé graças a esse traje de contenção. O Batman também lembra que, nesse exato momento, o Tornado Vermelho, o veículo da Patrulha do Destino, o jato da Supercorp da Marcy e a nave do Besouro Azul estão à procura de qualquer herói que possam encontrar. Diana, esperta como sempre, diz que, mesmo assim, eles não podem perder tempo escondidos ali e que eles precisam de um plano, e mais importante ainda, de um líder. O Aquaman logo se coloca nessa posição, argumentando que distribuir exércitos em tempos de guerra e delegar recursos são tarefas de um rei. No entanto, o Senhor Incrível lembra que eles estão na casa do Superman, e que Clark é quem deveria ser o líder. O Batman rebate, afirmando que o Superman não é o melhor estrategista entre eles. Quem estiver no comando precisa ser alguém habilidoso tanto em ataque tático quanto em liderança de equipe. Nisso, o Senhor Incrível se apresenta como o candidato ideal, destacando que atualmente está no comando da Sociedade da Justiça. Mas o Batman discorda, alegando que ele próprio tem mais experiência e, portanto, deveria ser o líder. Michael, o Senhor Incrível, questiona essa escolha, apontando que o Batman não é exatamente conhecido por seu trabalho em equipe. Observando toda essa confusão, Diana reconhece que foi um erro terem aposentado a Liga da Justiça, pois agora eles mal conseguem se comunicar em um momento de tensão. Mesmo assim, ela insiste que, independentemente de quem escolham, precisa ser a pessoa certa para liderar. Nesse momento, o Asa Noturna interrompe, pedindo a atenção de todos, tanto dos medalhões quanto dos heróis mais jovens. Ele apresenta a si mesmo e os Titãs para quem não os conhece e garante que todos irão superar essa crise, porque eles sabem algo que Amanda Waller não sabe. Ela não sabe do que eles são capazes. Ela acha que os heróis vão desistir só porque eles estão sem super força, visão de calor ou anéis de poder. Mas a verdade é que eles não desistiriam nem mesmo se quisessem. A única coisa que a Waller entende é a sua luxúria por autoridade e dominação. Ela nunca ouvirá o chamado da abnegação. Ela nunca reconhecerá a vontade e o comprometimento de cada um dos heróis para proteger os desamparados, para lutar contra a injustiça e a tirania, independentemente das probabilidades. E isso será a sua queda. O Senhor Incrível fica impressionado com o discurso de Dick, e o Batman, com um sorriso no rosto, demonstra todo o seu orgulho, dizendo que esse é o seu garoto. Ou seja, após o discurso, todos já entendem que o Asa Noturna deve ser o líder dessa vez, o que é confirmado com um rápido plano de ataque que Dick bola na sequência. Como os heróis querem passar despercebidos pela Waller, Dick começa a dividir os heróis em pequenas equipes e lhes atribui missões. A maioria dos Titãs ainda tem seus poderes, por enquanto, então eles vão cuidar das defesas da fortaleza. O Batman menciona que a Waller tem uma caixa materna, que é a chave para eles conseguirem ajuda externa. Então, Dick designa o Batman para encontrar essa caixa materna. Ao Superman, Dick
confere a missão de buscar ajuda de aliados do multiverso com um pequeno time. Embora o primeiro capítulo tenha mostrado que a Waller isolou a Terra, impossibilitando pedidos de ajuda do multiverso, um tain do Superman revelou que, como Clark já morreu no passado na luta contra o Apocalipse e quase morreu novamente, ele desbloqueou a habilidade de acessar as estradas sombrias. Uma série de passagens invisíveis que permitem que as pessoas atravessem entre diferentes pontos. Talvez com isso ele consiga ajuda externa. Além disso, como o Arqueiro Verde está agora trabalhando para Waller, ela tem acesso a muitas informações sobre os heróis. Por isso, Dick orienta Canário Negro a reunir uma equipe para localizar e recuperar Oliver Queen. A Diana, Dick atribui a missão de descobrir onde a Waller está mantendo seus prisioneiros e também libertá-los. O Robin, Damian Wayne, implora para que Diana o leve junto, porque ele adora invadir lugares. Com isso, o Superman fornece aos heróis a liberdade de escolher as poderosas armas que ele confiscou ao longo dos anos. Ele avisa Dick que a fortaleza possui uma arma secreta de emergência, que deve ser usada somente se for absolutamente necessário. Finalmente, o Superman entrega aos membros principais da Liga aqueles novos trajes que foram mostrados na divulgação deste evento. Bruce e Clark já haviam criado esses trajes táticos há algum tempo, e eles possuem algumas atualizações surpresa para compensar a falta de poderes da Liga. Um pouco depois, vemos o Senhor Incrível recrutando o Besouro Azul e um herói que não aparecia há algum tempo, Onda Aérea, Harold Jordan, o primo de Hal Jordan, cujo traje permite transformá-lo em ondas de rádio. Este trio acaba saindo em sua própria missão. Enquanto isso, o Superman continua se torturando por ter perdido seu filho. Ele deveria estar lá para proteger a todos, especialmente para proteger John. Aquaman tenta consolá-lo, lembrando que a Waller está apenas capturando os heróis e não os matando. Então, por enquanto, John provavelmente está seguro, onde quer que ele esteja. No entanto, nesse exato momento, vemos duas figuras misteriosas do lado de fora da Fortaleza da Solidão. De repente, uma grande explosão ocorre, destruindo uma parte da parede da fortaleza, para surpresa dos heróis. Eles ficam ainda mais surpresos ao descobrir quem está os atacando. É a Rainha Brainiac, acompanhada por Jonathan Kent, que foi transformado em um super ciborgue. E, pior ainda, ele sofreu lavagem cerebral para caçar sua própria família. Obviamente, o Superman fica ainda mais desesperado ao ver seu filho desse jeito. A Asa Noturna o impede de se aproximar de John, até que ele simplesmente bate as palmas das mãos, gerando um forte impacto que derruba todos os heróis. Como mencionado antes, alguns titãs ainda possuem seus poderes, como a Estelar, Donna Troy e Ravenna. Então, Dick lidera os titãs em uma batalha contra John. Ao mesmo tempo, os heróis sem poderes, como Yara Flor, Cassandra Sandmark e Judy Garrick, usam as armas da fortaleza para atacar a Rainha Brainiac, mas sem sucesso. O Superman não pode acreditar que ela está viva. Ele viu sua nave ser destruída no fim do evento Casa de Brainiac. Então, o que ela está fazendo na Terra? E o que fez com seu filho? A vilã responde que está em busca de conhecimento, encontrou aliados e agora serve Amanda Waller. Em seguida, ela usa seus poderes para destruir as armas que os heróis estavam usando, e depois libera os tentáculos que aprisionam vários heróis, deixando-os impotentes. A Sonhadora também aparece discretamente e abre alguns portais pelos quais a Rainha Brainiac vai jogando os heróis. Essa foi a estratégia que a Waller desenvolveu para capturar os heróis restantes. Jonathan continua usando seus poderes, como o sopro congelante, para impedir qualquer tentativa de contra-ataque dos heróis, enquanto Superman tenta desesperadamente falar com seu filho, tentando trazê-lo de volta à razão, mas sem sucesso. Durante a batalha, alguns dos heróis sem poderes ficam gravemente feridos, como Yara Flor, que é arremessada contra uma parede, e o Homem Borracha, que sente a dor de um osso quebrado após muito tempo. Os Titãs e o Superman lutam com todas as suas forças para deter Jonathan, mas a situação está complicada. O Super Ciborgue até dispara uma rajada de visão de calor contra o Superman, que consegue se defender graças aos braceletes do seu traje. Para piorar ainda mais, nesse momento aparece um dos Amazos da Força Tarefa 7, o Guardião Global, que inicialmente roubou os poderes do Caçador de Marte. E ele logo começa a roubar os poderes dos Titãs que ainda os possuem. A Devota até consegue atingi-lo com sua espada flamejante, mas o Amazo usa suas habilidades recém-roubadas para se curar rapidamente. Enquanto isso, o Superman é incapaz de alcançar Jonathan e o Flash. O Wally West acredita que só há um jeito de detê-lo. O Wally usa uma super motocicleta criada por Bruce Clark para substituir sua super velocidade. Ele dá uma volta e traz um fragmento de Kryptonita para neutralizar Jonathan. O Batman também elaborou um plano para lidar com a Rainha Brainiac, que é usar o projetor da Zona Fantasma. No entanto, ele acaba sendo capturado pelo Amazo, que arremessa o projetor contra a parede, quebrando no processo. É interessante que o Amazo chama o Batman de avô, pois
Bruce criou o Failsafe, e o Failsafe criou esse Amazo. Nesse momento, o Batman revela a surpresa de seu traje. Suas luvas podem emitir ondas ultrassônicas que começam a fritar os circuitos do robô. Também vemos que o projetor da Zona Fantasma acabou caindo perto do Senhor Incrível e do Besouro Azul, que pretendem usá-lo para sua própria missão, sobre a qual falaremos em breve. A Sonhadora, horrorizada com o caos ao seu redor, vê pessoas caídas por todos os lados e pede permissão para retornar à base, mas a Waller não permite. A garota deve cumprir sua missão ou, caso contrário, sua família sofrerá as consequências. Enquanto isso, o Aquaman e a Diana tentam jogar o Amazo, que o Batman nocauteou, através de um portal, e o Superman continua tentando falar com seu filho, que está caído no chão graças ao Flash. Por um breve momento, parece que o Superman realmente consegue quebrar a lavagem cerebral de Jonathan. O garoto diz ao seu pai que só há um jeito de acabar com tudo e pede para ele se aproximar. No entanto, é apenas uma armadilha. Quando Clark se aproxima, o garoto infecta com os circuitos da Rainha Brainiac, da mesma forma que ele foi infectado. Nesse instante, a Rainha Brainiac encontra a cidade engarrafada de Kandor dentro da fortaleza. Ela pretende ficar com a garrafa, e é nesse momento que o Aquaman revela a surpresa de seu traje. Ele possui um tipo de lâmina que pode lançar à distância, bem ao estilo do Scorpion, e ao usar essa lâmina, ele quebra a garrafa, libertando os kryptonianos miniaturizados que estavam dentro dela. Com isso, milhares de kryptonianos com poderes semelhantes aos do Superman começam a atacar e destruir a Rainha Brainiac por dentro, enquanto a Diana ataca por fora. Daí, várias coisas acontecem ao mesmo tempo, levando ao ápice deste capítulo. Lembram que o Senhor Incrível reuniu um trio para uma missão própria? Pois bem, eles passam a edição inteira trabalhando em um teletransportador. Eles utilizaram um projetor da Zona Fantasma para esse projeto, mas ele ainda não estava funcionando. Agora, veja o que acontece. Primeiro, o Wally, percebendo que o Superman está em apuros, laça o John e começa a arrastá-lo em sua moto a toda velocidade, levando para a nave do Besouro Azul. Por alguma razão, a nave explode, fazendo com que o Wally caia da moto e deixando o John inconsciente, já do lado de fora da fortaleza. No entanto, isso também faz com que o portal que os heróis estavam trabalhando finalmente funcione. Todos os heróis agora podem fugir através desse portal. Enquanto estão correndo em direção a ele, é revelado que a Rainha Brainiac é capaz de gerar radiação de sol vermelho, o que faz com que todos os Kandorianos percam seus poderes, tornando-os impotentes. Agora, aparentemente, nada pode impedi-la de atrapalhar os heróis, quer dizer, até que a arma secreta da fortaleza, mencionada anteriormente pelo Superman, entre em ação. Essa arma é chamada de Protocolo Black Zero, que nada mais é do que um protocolo de autodestruição da fortaleza. Nos 10 segundos que restam antes da fortaleza explodir, a Rainha Brainiac deixa todos os heróis passarem, exceto Superman. Ela não vai deixá-lo fugir e o segura com seus tentáculos. No entanto, para surpresa da vilã, a Sonhadora, que até então estava muito assustada, usa seus poderes para criar um tentáculo de energia e consegue resgatar o Superman, arremessando no portal. A Sonhadora começa a lutar contra a Rainha Brainiac, dizendo que está farta do plano doentio da Waller, e ver John naquele estado foi a gota d'água. Tudo que ela queria era proteger sua família, mas agora percebe que a verdade é que sua família nunca iria querer que ela fizesse essas coisas. Então, num ato de sacrifício, a Sonhadora diz a Waller que está fora, e nesse momento, a fortaleza é completamente destruída, aparentemente matando todos que estavam lá dentro. Após a explosão, John finalmente acorda e começa a reportar a Waller sobre a destruição da fortaleza. No entanto, por um breve momento, John recupera o controle de si mesmo e murmura a palavra pai. Um pouco depois, vemos a Waller e o Sargento Steel conversando sobre as consequências desse ataque. A fortaleza foi destruída, e os heróis fugiram novamente. A Sonhadora morreu, mas Steel está mais preocupado com o filho do Superman, pois com a morte da Rainha Brainiac, ele pode recobrar sua consciência. E realmente, vemos John percebendo o que ele se tornou e se perguntando o que foi que ele fez. No entanto, Waller não está preocupada, porque ela sabe que a Rainha Brainiac é mais resiliente do que parece. Sim, a Rainha Brainiac está viva e não perde tempo em colocar John de volta sob seu controle. Waller garante que os fugitivos serão encontrados. Afinal, ela tem um kryptoniano ao seu lado, e não há nada que possa se esconder de um kryptoniano. Depois, Waller e Steel conversam sobre o Arqueiro Verde, que continua catalogando as armas que roubaram. Graças aos arquivos da Liga da Justiça, Oliver foi encarregado dessa tarefa porque é o único entre eles que sabe o que muitas dessas armas fazem. No entanto, isso pode ser o maior erro da Waller e de seus aliados. O capítulo termina com Oliver vasculhando as armas e encontrando a ampulheta do Comandante do Tempo. Ele então sorri e diz: "O tempo acabou." E com isso chegamos ao fim da segunda edição de Poder Absoluto. O capítulo começa com a Mulher Gavião em Gateway City, desesperada tentando contato com qualquer herói. Ela e o mutante, agora sem poderes, tentaram ajudar algumas pessoas em perigo, mas a situação se complicou e ambos estão angustiados em busca de auxílio. No entanto,
entanto, eles logo percebem que já foram localizados pelos inúmeros agentes a serviço de Amanda Waller. Enquanto isso, na ilha de Gamorra, é confirmada a captura de quase 100% dos super-heróis e vilões da América, com seus poderes roubados e aprisionados. Apenas alguns poucos heróis que escaparam da Fortaleza da Solidão permanecem à solta, mas o filho do Superman, agora corrompido, está os caçando pelo mundo com sua super velocidade. Failsafe informa Waller que, apesar do bom desempenho dos Amazos, dois deles, Pedra Jade e Velocere, estão começando a ficar menos responsivos. Ele, porém, já tem um plano para resolver essa situação. Mesmo assim, Waller ordena que Failsafe e a Rainha Brainiac comecem operações internacionais. Enquanto isso, o Doutor Meia-Noite acorda numa praia e descobre que, com seus poderes roubados pelos Amazos, ele está verdadeiramente cego, já que não pode mais enxergar com suas lentes especiais. O Onda Aérea, primo de Hal Jordan, se identifica com esse sentimento de impotência e inutilidade. De repente, Asa Noturna aparece ao lado do Senhor Incrível, com Dick Grayson trazendo seu habitual entusiasmo, dizendo que, pelo menos, eles ainda estão vivos, ao contrário de outros como a Sonhadora, que não tiveram a mesma sorte. Ele também revela que estão em um lugar seguro, a Ilha das Amazonas, embora a Rainha Núbia não esteja muito feliz com isso. Já que as Amazonas estão atualmente em conflito com o governo dos Estados Unidos, a presença dos heróis na ilha não é exatamente bem-vinda. No entanto, graças à intervenção de Diana e Donna, eles conseguiram convencer a Rainha Núbia a permitir que ficassem. A Grande Barda questiona a decisão do Senhor Incrível de trazer todos para um ambiente já hostil, mas ela não percebeu o quão estratégica foi a escolha de Michael. A Ilha das Amazonas possui uma camuflagem tão poderosa que nem mesmo os kryptonianos conseguem detectá-la, o que lhes garante um pouco mais de tempo. Apesar disso, a Estelar se questiona sobre como eles poderão lutar contra o filho do Superman. Alguns heróis, como a Devota e o Doutor Meia-Noite, se lembram de que o Flash tinha uma kryptonita e pedem que ele a entregue. Ao perceber o rumo da conversa, Asa Noturna imediatamente intervém, lembrando a todos que Jonathan é uma vítima, não um inimigo. Ele está claramente sendo manipulado e ainda pode ser salvo. Quando a Grande Barda sugere que talvez eles precisem eliminar John, Dick encerra a discussão, mas é evidente que muitos dos heróis não concordam com sua visão. Alguns chegam a afirmar que todo o sangue que John derramar será responsabilidade de Dick, aumentando a tensão. Após esse momento delicado, Asa Noturna reúne todos os heróis e faz um novo discurso. Asa Noturna começa seu discurso lembrando que Canário Negro, Superman, Batman e Mulher Maravilha ainda estão em suas respectivas missões. Após a queda da Fortaleza da Solidão, a última coisa que Amanda Waller vai esperar é um contra-ataque, e é exatamente isso que os heróis planejam fazer. Embora alguns heróis fiquem confusos com a ideia, o Lanterna Verde, Hal Jordan, começa a distribuir as armas que conseguiu das forças de Waller, garantindo que ninguém ficará indefeso. Dick então designa Wally e West Hall para retornarem ao Salão da Ordem, a fim de obterem qualquer informação possível, especialmente sobre os Amazos. Em seguida, ele nomeia Aquaman como líder de uma equipe cuja missão será encontrar o vilão conhecido como Comandante do Tempo, alguém que o Batman mencionou anteriormente. A equipe de Donna Troy fica encarregada de vigiar a ilha, caso Jonathan Kent a descubra, enquanto o restante seguirá os sinais de socorro de outros heróis que ainda estão em campo. A cena muda para um quartel-general na China, onde, devido às ações de Waller de prender heróis e vilões ao redor do mundo, está claro que nações de todo o globo estão se preparando para algum tipo de retaliação contra os Estados Unidos. No entanto, Waller já previa essa retaliação. Antes que qualquer nação pudesse agir, vemos Failsafe invadindo a sede na China. Ele anuncia que a Agência da Soberania se separou dos Estados Unidos e agora é uma potência mundial independente. Com arrogância, ele diz aos líderes chineses que deveriam ser gratos, já que eles estão combatendo a ameaça global dos meta-humanos. Além disso, Failsafe revela que, nesse exato momento, a Rainha Brainiac está roubando todos os dados confidenciais deles, ameaçando usá-los contra a China caso tentem impedir suas ações. Pouco depois, vemos Failsafe retornando a Gamorra quando Waller o contata, desesperada, informando que alguns Amazos não estão funcionando com plena capacidade. É como se tivessem contraído uma infecção de identidade. Como já havia sido mostrado antes, os Amazos também absorveram pequenos traços de personalidade e até mesmo moral dos heróis de quem roubaram os poderes. Isso deixa Waller ainda mais irritada, mas Failsafe a tranquiliza, dizendo que é só reiniciar os robôs para restaurar seus programas originais. De fato, Failsafe reinicia todos os Amazos, garantindo que isso não causaria problemas. No entanto, nesse momento, o Amazo Velociri desliga, permitindo que Belry, o Flash, consiga escapar.
Nesse instante, alguém misterioso entra em contato com Belry através de um modulador de voz. O Flash não consegue identificar quem é a pessoa por trás da voz, que lhe diz para confiar e ir imediatamente para os níveis mais baixos da prisão de Gamorra. Embora desconfiado, Belry questiona o que deve fazer a seguir, ao que a voz responde: faça o que o Flash sempre faz em uma crise, salve o mundo ou morra tentando. Essa frase surpreende Belry, mas ele decide seguir as instruções, ainda desconfiado. Enquanto isso, a equipe liderada por Aquaman avança bem em sua missão, mas se depara com uma surpresa inesperada: Bizarro. A última vez que Bizarro foi visto, ele havia atrapalhado uma missão do Batman e, de alguma forma, acabou indo parar ali após aquele confronto. Mesmo com as armas roubadas, Bizarro é incrivelmente forte e sobrepuja a equipe de Aquaman. Felizmente, Arthur trouxe consigo a Clemência Negra, com a qual ele consegue colocar Bizarro em um estado de transe, enviando para um mundo de fantasia onde ele vive seus sonhos mais profundos, temporariamente neutralizando a ameaça. Depois disso, a equipe corre abaixo do convés, onde encontram o comandante do tempo e o libertam de sua cela. A Black Alice também aparece aqui para tentar detê-los, mas ela é facilmente dominada ao ser golpeada por trás pela Yara Flor. Nesse ponto, tudo parecia tranquilo, até que, de repente, o Derai aparece e acerta um tiro na cabeça do Tornado Vermelho, o que faz com que os heróis se apressem em usar o portal e voltar para Temísera. De volta a Temísera, Artemis ajudou o Senhor Incrível a montar uma armadilha no local. No entanto, é nesse momento que a Rainha Brainiac se projeta através da tecnologia das Amazonas, pois conseguiu rastrear o Tornado Vermelho. Com isso, ela e Jonathan Kent começam a atacar a ilha furiosamente, gerando uma grande batalha. Como os heróis logo começam a perder, a Grande Barda planeja atirar em John usando uma bala de kryptonita, mesmo com outros lembrando da ordem do Asa Noturna. Felizmente, Dick aparece bem a tempo de impedir que ela cometa esse terrível erro. Primeiro, porque Dick é quem está no comando e, segundo, porque ele sabe de algo que ela não sabe. Nisso, o Asa Noturna chama a atenção de John e, assim que ele se aproxima, a armadilha do Senhor Incrível é finalmente ativada. Essa armadilha explode pelo corpo de John, limpando seu sistema dos circuitos da Rainha Brainiac. A Rainha Brainiac até tenta recuperar o controle sobre John, pois está bem ciente de que o que a Waller lhe ensinou é a verdade, e que todos os meta-humanos são uma verdadeira ameaça. Mas, então, John usa a ligação que tem com a Rainha Brainiac para enviar todas as suas memórias de super-heróis e revelar que a Waller sempre mentiu para ela. Tudo o que a Waller lhe contou sobre os heróis não passou de mentiras odiosas. Esses dados conflitantes fazem com que a Rainha Brainiac congele e fique completamente bugada. A Waller fica completamente desesperada ao ver o que está acontecendo e usa sua própria tecnologia para controlar diretamente o corpo da Rainha Brainiac, tentando até matar John. Felizmente, isso coincide com a chegada do Batman, que retornou de sua missão de recuperar uma caixa materna. E com essa caixa materna, ele cria um tubo de explosão que leva o corpo da Rainha Brainiac para um lugar muito distante. O Superman também retorna de sua missão de encontrar as Estradas Sombrias, e ele dá um mega abraço em seu filho, dizendo que está tudo bem e que está orgulhoso dele. De certa forma, foi John quem salvou a todos, já que ele parou a Rainha Brainiac. Agora que os heróis descobriram as Estradas Sombrias, eles podem se mover para qualquer lugar sem serem detectados. E o Wally também retorna com algumas informações técnicas bem detalhadas sobre os Amazos. Com a batalha vencida, o Asa Noturna diz que é hora de levar a luta direto para Waller, até que ele percebe que o Batman não está mais ali. Isso porque o Batman está tendo uma conversinha com o Comandante do Tempo, já que, segundo o Batman, o Comandante do Tempo sabe como restaurar os poderes roubados dos heróis. E para finalizar esse capítulo, vemos o Flash Barry Allen chegando no subsolo da superprisão da Waller. Assim que chega, Barry fica surpreso ao ver uma máquina de transmatéria, bem como o mapa do multiverso que ele próprio traçou. Inteligente como sempre, Barry logo deduz que a Waller está construindo um exército multiversal. O problema é que, nesse exato momento, um bando de velocistas malignos de diferentes terras aparece para atacar o Flash. E com isso, chegamos ao fim da terceira edição de Poder Absoluto. O último capítulo começa na Ilha de Gamora, onde Oliver Queen ordena que todas as tropas de Waller se reagrupem, preparando-se para um ataque dos heróis. Ele descreve toda a situação para Waller. A Mulher Maravilha e o Robin resgataram todos os heróis da prisão. O Amazo Pedra Jade parece ter virado a casaca, e o filho do Superman recuperou seu livre-arbítrio. Mas quando Oliver menciona o que aconteceu com a Rainha Brainiac, Waller lhe dá um tapa no rosto, gritando para ele calar a boca sobre ela. Parece que ela realmente se apegou
entregou ao androide. De todo modo, apesar dos contratempos, Waller espera ser capaz de segurar os heróis com seus agentes, usando as armas apreendidas da Liga da Justiça, a Força Tarefa 7, que são o Failsafe e os outros Amazos. E ainda tem o exército multiversal que Waller já vai chamar. Enquanto isso, nas estradas sombrias que se tornaram o esconderijo dos heróis, Superman fica impressionado que Diana e Damian realmente conseguiram resgatar todos os heróis, embora Steve Trevor tenha ficado na prisão para garantir que os vilões aprisionados permaneçam seguros. Eles discutem seus últimos planos. No momento, possuem dois alvos. Primeiro, neutralizar os Amazos na base de Gamora, e Batman acha que sabe como fazer isso. Segundo, Steve Trevor revelou sobre o portal multiversal que está sendo construído no porão da super prisão. Como Lanterna Verde é o único que recuperou seus poderes em sua última missão com Flash, ele é enviado sozinho para lidar com o portal multiversal. Quanto ao resto dos heróis, eles farão um ataque frontal. Asa Noturna, que assumiu de vez a liderança, entrega ao Onda Aérea um novo traje, dizendo que o Senhor Incrível fez algumas atualizações. Depois, ele faz um último discurso, dizendo que hoje eles vão recuperar o que é deles, não para eles, mas para um mundo que depende deles. É verdade que as probabilidades não estão a favor dos heróis e que podem nem sobreviver, mas não há outro caminho. Com isso, ele dá a ordem ao Batman, que usa a caixa materna para criar um tubo de explosão que os leva diretamente para a base de Gamora. Lá, começa a batalha entre os heróis e os agentes da Waller. O Sargento Steel, que comanda a primeira linha inimiga, gaba-se de que os heróis estão em menor número, mas, quando os soldados tentam disparar suas mega armas roubadas da Liga, os tiros saem pela culatra, eletrocutando-os dolorosamente. Waller fica perplexa, sem entender o que está acontecendo. Essas armas foram catalogadas pelo Arqueiro Verde, que cuidava delas. Ao se virar para confrontar o arqueiro, ela descobre que Oliver não está mais lá. Pois é, galera, parece que no fim das contas, Oliver tinha vários planos ao mesmo tempo. No porão da super prisão da Waller, onde está o portal multiversal, o Flash, Barry Allen, luta contra 3 velocistas do mal, a Baronesa Blitzkrieg, da Terra 10, Tundiot, da Terra 313, e o conhecido Johnny Quick, da Terra 3, que nesse momento ativa o portal para trazer o exército multiversal da Waller de volta à batalha principal. Jonathan Kent, ainda se recuperando, usa seus poderes para abrir caminho para os heróis, enquanto o Sargento Steel ordena que seus agentes descartem as super-armas e usem armas convencionais. Correndo contra o tempo, Asa Noturna pede que Jonathan o leve até a localização da Waller, enquanto os outros heróis mantêm os agentes ocupados, ganhando tempo para que o Batman possa cumprir sua missão. No porão da prisão, o Flash tenta desligar o portal multiversal, mas é impedido pelos velocistas do mal, que dizem que o Flash está sozinho. O pior é que, nessa hora, vilões de todo o multiverso começam a passar pelo portal. De repente, vemos uma barreira verde sendo colocada no portal, impedindo que os vilões o ultrapassem. Trata-se do Lanterna Verde, Hal Jordan, que diz que, enquanto ele estiver vivo, Barry nunca estará sozinho. Nisso, Barry dá um soco nos velocistas e corre para tentar desativar o portal. O problema é que Barry nunca viu essa tecnologia antes, o que significa que ele vai demorar um bom tempo para conseguir desativá-lo, e o Lanterna Verde vai ter que se esforçar um bocado. Na verdade, a barreira do Lanterna começa a quebrar com os golpes dos vilões do outro lado, fazendo Hal contatar a Liga, dizendo que precisa de reforços imediatamente. Enquanto isso, na superfície, os heróis superam a primeira linha de defesa da Waller, com a Mulher Maravilha pessoalmente dando um soco no Sargento Steel. Daí, eles explodem as portas da instalação com uma bazuca, e é quando finalmente eles aparecem. Os 5 Amazos que roubaram os poderes do Superman, da Mulher Maravilha, do Flash, do Aquaman e do Caçador de Marte. Eles ordenam que os heróis se rendam. Ao mesmo tempo, Asa Noturna e Jonathan Kent invadem o centro de comando da Waller, e Dick tenta informar isso ao Superman. Contudo, infelizmente, o Asa Noturna é surpreendido pelo Failsafe, que agarra Dick por trás, enquanto Jonathan simplesmente desaba no chão, sentindo muita dor. Isso porque a Waller sabia que ele viria aqui. Então, ela já havia se preparado com uma kryptonita. Agora, vamos ao laboratório eletrônico de Failsafe, onde Batman, Besouro Azul e Comandante do Tempo entraram furtivamente. Eles encontram um dispositivo que o Arqueiro Verde estava construindo com a ampulheta do Comandante do Tempo. Portanto, o Comandante do Tempo sabe como finalizar esse dispositivo e para que ele vai servir. Descobrimos como funciona o fator de cura avançado dos Amazos. Cada um possui dentro de si uma dessas ampulhetas do tempo. Isso permite que eles se curem ou se reparem, retrocedendo automaticamente para o momento antes de serem atacados.
O dispositivo criado vai forçar os Amazos a voltarem para a época antes de roubarem os poderes dos heróis, restaurando assim seus poderes originais. No entanto, um dos Amazos escuta a conversa e ataca os heróis antes que concluam seus planos, derrubando o dispositivo temporal. Enquanto isso, o Lanterna Verde está conseguindo segurar os vilões do outro lado do portal, inclusive Ultra, usando apenas sua força de vontade, mas está perdendo. Até que ele recebe a ajuda da família Flash, que junta sua força de vontade com a do Lanterna Verde, reforçando a barreira sobre o portal. Na sala de controle, Waller continua seu discurso, alegando que a escalada dos Titãs, os principais heróis da Terra, a forçou a agir dessa forma. Ela afirma que sempre quis trazer justiça a um mundo injusto foi acabar com o caos e, segundo ela, isso está muito prestes a acontecer. E de fato, nesse momento, vemos que os heróis são completamente derrotados. Os vilões do multiverso estão rompendo a barreira do Lanterna. No entanto, é aqui que começa a queda da Waller. Do nada, quem chega no meio da batalha é o Arqueiro Verde. Ele apanha o dispositivo temporal e pede desculpas ao Batman, alegando que dessa vez ele foi o herói dos heróis. Com seu arco, Oliver dispara o dispositivo temporal em um dos Amazos, e como todos eles estão interligados, isso gera uma reação em cadeia que faz com que os Amazos voltem para antes de roubarem os poderes dos heróis. Como resultado, cada um dos heróis começa a recuperar seus poderes. Essa é uma página muito legal, porque vemos a felicidade estampada no rosto de cada um dos heróis. Se bem que alguns dos heróis receberam poderes diferentes do que possuíam originalmente, mas falaremos sobre isso depois. Assim que a Waller vê os heróis com seus poderes de volta, ela fica totalmente desesperada, gritando não repetidamente. Por alguma razão, o Fail-Safe também é desativado nessa hora. Não está claro se tem a ver com o dispositivo temporal. Só é dito que a sua energia foi drenada. Enquanto Dick provoca Waller, ela tenta lançar uma arma, planejando matar o Asa Noturna e escapar pelo portal multiversal. No entanto, para surpresa de Waller, de repente, a Sonhadora, que todos acreditavam estar morta, salta de um portal e dá um mega soco na vilã. Com os poderes recuperados, os heróis destroem facilmente a Força Tarefa 7. Todos os Amazos são derrotados antes mesmo de terem a chance de roubar os poderes dos heróis. Durante a batalha, a Liga questiona as ações de Oliver. O Arqueiro Verde revela que, o tempo todo, estava trabalhando disfarçado para Waller. Ele não poderia simplesmente mentir para ela, pois Waller tem aliados capazes de ler mentes. Portanto, ele realmente precisava acreditar naquilo que estava fazendo. Por isso, o Caçador de Marte implantou uma crença sincera na causa de Waller na mente de Oliver. No final, tudo fazia parte de um plano do Arqueiro Verde e do Caçador de Marte. O implante foi removido quando Oliver olhou para aquela caixa que o Caçador de Marte lhe entregou anos atrás. Foi naquele momento que Oliver voltou ao normal. O Batman fica irritado por terem mantido isso em segredo. John Jones explica que teria contado a ele se não tivesse sido capturado tão rapidamente. Ele comenta que é irônico o Batman falar sobre transparência. Voltando à sala de controle, é revelado que a Sonhadora se escondeu nos sonhos de Jonathan quente após a explosão da Fortaleza da Solidão. Na verdade, ela teria sido morta, mas desde a explosão, John tem sonhado com ela. Assim, ela ficou viva nos sonhos de Jonathan, esperando o momento de confrontar a Waller. Após derrotarem os Amazos, os heróis correm para o porão para ajudar a conter os vilões invasores do multiverso. Prestem bem atenção nas palavras do Flash. Enquanto os heróis imploram para que Barry feche o portal rapidamente, ele hesita, explicando que, com o conhecimento que possui, se fechar o portal da forma que sabe, a Terra Zero será permanentemente isolada do multiverso. Eles perderão o acesso a outras dimensões. Superman, no entanto, insiste que eles não têm outra escolha. Relutante, Barry desativa o portal, gerando uma grande explosão no painel de controle, o que o faz desmaiar. Após mais essa derrota, Amanda Waller, em um surto de raiva, começa a gritar, afirmando que, mesmo derrotada pelos heróis, ela ainda venceu ao enganar o mundo com suas falsas filmagens. Por causa de suas manipulações, os governos a baniram do planeta. Enquanto ela grita que, no final das contas, saiu vitoriosa, Asa Noturna, calmamente, comenta que aquele discurso foi típico de vilões, e era exatamente isso de que ele precisava. Lembram-se que Dick havia dado um novo traje ao Onda Aérea? Esse traje permitia que ele ficasse invisível. Portanto, ele esteve presente na sala o tempo todo, ouvindo tudo, e transmitiu as confissões de Waller para dispositivos em todo o planeta. Agora, o mundo inteiro sabe a verdade. Ela armou para os heróis. O jogo acabou, e Waller está derrotada. 2 dias depois, vemos as consequências dessa saga. Membros da Liga da Justiça ajudam a reconstruir a Fortaleza da Solidão, enquanto outros se reúnem para confirmar que o acesso ao multiverso foi definitivamente cortado. Waller tentou de tudo, mas não conseguiu acessar outras terras. Além disso, é revelado que, de alguma forma, a explosão causada quando Barry desativou o portal não só tirou seus poderes, mas também parece ter afetado outras pessoas. Quanto a Waller, ela acorda em uma cela de prisão em algum lugar. A Sonhadora, que
está do lado de fora, diz que ela foi sentenciada à prisão perpétua em confinamento solitário em Ballyheve. Waller sorri presunçosamente, prevendo que pode facilmente negociar ou chantagear sua saída com as informações secretas que tem sobre todos os heróis do mundo. Mas quando a sonhadora pergunta onde fica a Bacaverna, Waller não consegue responder. A sonhadora faz outras perguntas rápidas sobre os heróis e, para seu choque, Waller percebe que não consegue lembrar de nada. Ela acusa a sonhadora de apagar essas informações de sua mente, mas a sonhadora responde que o Superman e seus amigos jamais aprovariam esse tipo de coisa. Na verdade, ela revela que trancou todos os segredos dos heróis logo abaixo da mente consciente de Waller. Então, ela sempre estará à beira de se lembrar, mas nunca será capaz de fazê-lo. Sim, galera, essa é a tortura definitiva para alguém como Waller, que sempre teve o controle de tudo. Waller diz que vai encontrar um caminho de volta, mas a sonhadora avisa para não forçar muito sua mente, sugerindo que pode ter implantado uma bomba do Esquadrão Suicida em seu cérebro. Waller exige saber se ela realmente fez isso, mas a sonhadora simplesmente não responde, indo embora silenciosamente, alugando um triplex na cabeça de Waller. Enquanto a Fortaleza da Solidão está sendo reconstruída, alguém contata apenas o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha, chamando-os para o Monte da Justiça, a sede original da Liga da Justiça. É evidente que quem reuniu os heróis foi o Arqueiro Verde, e ele sabe que eles têm muito a dizer. Superman toma a palavra e revela que vários heróis estão gravemente feridos, incluindo o Homem-Animal, que foi linchado em público, e o Tornado Vermelho, que ainda não foi reparado. Batman acrescenta que, embora muitos tenham recuperado seus poderes, nem todos voltaram com suas habilidades originais. Por exemplo, o Homem-Borracha, em vez de seus tradicionais poderes elásticos, agora parece ter adquirido invisibilidade. A Canário Negro, por sua vez, perdeu o grito sônico e agora possui visão de calor. Segundo Batman, muitas anomalias estão acontecendo. Mulher Maravilha, como sempre a mais direta, admite que está se contendo para não quebrar os braços de Oliver por ele ter arquitetado um plano secreto sem avisar o resto do grupo. Quando chega a vez do Arqueiro Verde falar, ele admite que tudo que foi dito é verdade e pede desculpas pelo que aconteceu. No entanto, ele se defende afirmando que todos cometeram erros porque estavam atuando sozinhos, deixando de ser um time desde que a Liga da Justiça foi dissolvida. Oliver argumenta que, se estivessem se comunicando e cooperando como costumavam fazer, nada disso teria acontecido. Com todo o respeito pelos Titãs e o que realizaram na ausência da Liga, Oliver reconhece que estava errado. O mundo precisa da Liga da Justiça. Essas palavras levam Clark, Bruce e Diana a trocarem olhares. Bruce interrompe Oliver, revelando que eles já estão trabalhando nisso. O Batman então mostra os planos para um novo satélite da Torre de Vigilância. E é assim que a história termina, com o retorno da Liga da Justiça, que agora será chamada de Liga da Justiça Sem Limites, uma equipe inspirada na clássica animação, pronta para enfrentar novos desafios. E com isso, chegamos ao final da última edição da HQ Poder Absoluto. Na minha opinião, uma ótima HQ. Eu, particularmente, gostei bastante. Mas e você? O que achou dessa saga? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até a próxima. Tchau!